Vamos dar continuidade nesse trabalho agora. Eu tenho aqui primeiro plano, mais escuro ou mais colorido. Terceiro plano, que está mais longe, mais afastado, bem mais claro, mas não branco. Geralmente a cor complementar, que seria o laranja mais azul. E branco vai dar esse bege, essa cor meio suja. Essa árvore está dando sombra nessa, que está atrás, porém, estando atrás, ela não pode estar no mesmo tom, ela tem que estar mais clara automaticamente. Então, eu vou usar o laranja, o violeta, um pouquinho do azul, que o violeta é azul com vermelho, laranja, violeta, se ela está mais profunda, eu vou clarear mais aqui uma região de sombra da outra árvore, porém não tem problema nenhum pintar por cima do que já estava. Ela tem menos textura que essa que está mais à frente. Aqui em primeiro plano é legal trabalhar a pincelada bem exagerada, bem solta. Lembrando que a luz está do lado esquerdo para o lado direito, esse princípio ela continua. Na parte superior eu tenho o galho lá envolto próximo do céu, então eu vou dar um toque de azul. Essas pinceladas estão muito desenhadas, eu posso quebrar um pouco. Elas estão mais afastadas, são mais embaçadas sempre. Mas eu não tampo aquilo que eu já pintei. Eu vou fazendo camadas para dar aspecto de casca. Uma casca leve, mas porém é uma casca. A luz ela passa por trás. Quebra o ritmo da pincelada. Azul com laranja, o vermelho com o verde, sempre trabalhando as cores complementares. Das árvores, essas duas que estão bem no centro, bem embaçadas, vamos regulando o tom até conseguirmos dar a profundidade. Uma cor bem viva, uma média e uma um pouco mais clara, e lá no fundo uma árvore bem mais clara. Isso vai dar uma profundidade bem interessante. Cuidado para não ter contorno.
aqui eu só tenho o escuro porque eu tô atrás da outra árvore, mas a luz é do mesmo lado. Aqui eu tô usando uma mistura de vermelho com verde. Uma cor aqui. Em primeiro plano, eu vou trabalhar ela um pouco mais vívida, para ela gritar em primeiro plano. Vou evidenciar um pouco mais algumas luzes. Tirar um pouco desse medo. E vou evidenciar a que está mais próximo de mim, com muito negro. Na verdade, a forma que não estava com preto, ela estava com vermelho e verde, agora estou colocando preto. Só recordando que essa pintura foi feita com tinta guache sobre papel, então é bem diferente da tinta óleo. São camadas e camadas, o esfumaçado às vezes eu faço até com o dedo, mas o resultado é bem interessante. Para aqueles que acreditam que luz e sombra, que efeito de luz, profundidade, só dá para se fazer com tinta óleo, isso é uma pequena ilusão. Não é uma mentira, mas é uma ilusão. Dá para se fazer isso com qualquer tipo de material, com aquarela, com giz pastel. Basta ter paciência, trabalhar as camadas, respeitar a textura do papel. Muitas vezes a gente não tampa a textura do papel, deixa sem pintar. E é um recurso também muito utilizado na pintura. Mostrar a fibra do papel, a fibra da tela. Lembre-se de não tampar os respiros de azul.
pincel velho, bem desgastado, quanto mais velho, melhor. Quebre essa uniformidade das pinceladas, sempre invertendo, dobrando, virando a mão. Algo mais liso perto de uma textura, algo mais claro perto de algo escuro. Esses pequenos contrastes vão me dando a profundidade. Agora, para a finalização do trabalho, eu apliquei um pouco mais do laranja na árvore central, o branco, e dei uns toques com o amarelo para iluminar.